Boa tarde, a graça e a paz a todos. Gostaria de dizer que esse é um momento da nossa Igreja Batista Orla Sul. Essa é a nossa escola bíblica que funciona todos os domingos às 17 horas nas instalações da Academia Cristã, que fica na Avenida Jequitinhonha, número 355. Nós fazemos sempre o estudo às 17 horas lá. Estamos em época de pandemia e de isolamento e por isso fazemos esse estudo para que a palavra de Deus não pare de ser estudada, né? E este vídeo está aberto a todas as pessoas. Inclusive, depois da pandemia, se você quiser nos visitar na nossa igreja, será muito bem-vindo. Também gostaríamos de dizer que transmitimos os nossos cultos sempre online, né? Às 18 horas. E queremos convidar você nessa tarde a refletir um pouco, já que hoje é domingo de Páscoa e é um domingo em que a gente comemora, nós cristãos, com muita felicidade, porque sabemos que foi o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo ele ressuscitou. E isso é realmente motivo de grande alegria. E dentro deste tema, dentro deste momento que nós estamos comemorando hoje, eu gostaria de refletir sobre um tema que tem muito a ver com domingo de Páscoa, que é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que nós cremos que o nosso Redentor vive e por isso nós cremos que um dia Ele virá nos buscar ou que um dia estaremos com Ele no paraíso, né? Essa é a grande vitória do crente. Jesus venceu na cruz por nos amar e para nos dar a salvação. E essa salvação ela só é recebida mediante a nossa fé. E é sobre fé que nós queremos falar hoje. E queremos pedir a você que abra a sua Bíblia, né, você que nos acompanha no livro de Hebreus, né, no capítulo 11, e faça essa leitura comigo. Vamos fazer esse primeiro momento de Hebreus capítulo 11, versículos de 1 ao 6. O escritor, para escrever essa carta, antes de qualquer coisa, por que essa carta aos Hebreus foi escrita? Isso é importante antes de fazer a leitura dela, é uma palavra esclarecedora, é que muitos cristãos do primeiro século, eles estavam passando por momentos de dúvidas em relação à fé. Eles pensavam em retornar, né, à antiga fé judaica, porque para eles alguns ensinos de Jesus pareciam um pouco duvidosos, pareciam assim não se ajustar à cultura, na verdade, na qual eles estavam inseridos. Eles perguntavam assim: Jesus realmente é o Messias? Segui-lo significa ter de deixar algumas formas da nossa adoração? Seria errado voltar às velhas crenças? Faz sentido seguir esse novo caminho quando esse novo caminho conduz a uma perseguição cruel? Os nossos irmãos desse povo, os hebreus, eles não estavam errados, não. Eles estavam questionando. E aí, a carta foi escrita com esse objetivo de não só esclarecer essas dúvidas, como também falar da salvação de Cristo Jesus, como também encorajar esses leitores judeus a preservarem a sua fé e também que eles encorajassem a outros. Isso é uma questão, um ponto muito interessante, né? Então, essas dúvidas, elas eram possíveis, eram naturais, mas à medida que você aceita Jesus, algumas tradições e algumas coisas têm que ser quebradas, têm que ser mudadas. E isso nos ensina um pouco, né, sobre essa mudança que na nossa vida acontece quando nós aceitamos Jesus. E aí eu gostaria de falar no capítulo Hebreus, no capítulo 11, que é um dos capítulos mais conhecidos, porque fala de fé. Então observe o que diz aqui no versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que
Abraão, foi pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte e ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Glória a Deus por essa palavra. Então, um dos capítulos desse livro, ele trata a respeito de fé. E é sobre isso que eu gostaria de refletir, né? Que em poucas palavras é possível dizer que pela fé nós somos alimentados da promessa de Deus. É através da fé que temos a prova das coisas que nós não vemos, como diz no versículo 1. A fé, ela nos dá a certeza de que Deus vai cumprir as suas promessas. O versículo 3, ele nos mostra que é pela fé que entendemos as obras e os propósitos de Deus para a nossa vida. Afinal de contas, nenhum homem estava presente quando Deus criou o universo. Em um diálogo com Jó, Deus pergunta assim: onde estavas tu? Quando Deus criou todas as coisas, ninguém foi seu conselheiro. E é apenas a fé que nos permite perceber que os planos de Deus são bem elevados e são sublimes. Nessa época em que nós estamos vivendo de muita dúvida, de muitas notícias difíceis, em que estamos vendo o mundo sendo destruído por um vírus letal que mata em pouco tempo, nós estamos vivendo em tempos de dúvidas, em tempos de dificuldades. Não estamos conseguindo compreender o que está acontecendo de verdade e nem conseguimos compreender como isso tudo vai terminar. Mas nós precisamos saber de uma coisa: o Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele cuida de cada um de nós. E mais, no versículo de número 5, diz assim: foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. Aqui a gente tem a certeza do que é confiança e relacionamento com Deus. A fé é com certeza a maior convicção que nós temos. E aí, eu gostaria de ir para o versículo 6, quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer primeiro que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. A palavra de Deus diz que Deus, Ele nos ama, e quando temos fé naquilo que Ele fez e fará em nós, através de nós, nós estamos demonstrando que estamos agradando a Ele. Precisamos nos agradar do Senhor, precisamos nos consagrar mais a Ele e entender os seus propósitos e caminhos. E aí eu gostaria de chamar a atenção em relação à fé, a fé que agrada a Deus também, essa convicção, lembrando de uma passagem da Bíblia que muita gente conhece, que até virou dito popular, das pessoas que dizem: eu sou como Noé, eu preciso ver para crer. E aí Tomé, todos os discípulos disseram que Jesus havia ressuscitado. Porém, Tomé disse: não, eu não creio. Eu só creio se eu tocar nas chagas. Eu só creio se eu tocar, para eu saber que Ele ressuscitou. E aí o Senhor aparece a Tomé.
aparece a ele. E o Senhor diz uma coisa assim, quando Noé toca nas mãos e percebe que verdadeiramente ele é o Cristo que ressuscitou, aí Jesus diz lá em João, capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você não viu o Senhor ressurreto na sua frente, mas com seu coração e com a sua mente você crê. A palavra bem-aventurado, eu estava fazendo uma pesquisa essa semana porque eu estava lendo as bem-aventuranças, que é um texto muito bonito que se encontra na palavra de Deus. Eu li lá no capítulo de Lucas, capítulo 6. Ela é uma palavra maravilhosa. E aí eu fui pesquisar o que era bem-aventurança. E eu encontrei o significado de bem-aventurado, que significa aquele que usufrui de um estado de sanidade, ou melhor, de santidade e graça celestial. Aquele que segue o ensinamento de Cristo. Então, esse é o bem-aventurado. O bem-aventurado é a pessoa que usufrui de um estado de santidade e de graça celestial. Então, nós somos bem-aventurados porque nós cremos que o Senhor é bom. A fé, ela também nos ensina e nos leva a agir de acordo com a vontade de Deus. E isso pode significar sofrimentos. E aí eu queria ler no capítulo ainda de Hebreus, capítulo 11, versículo 24, quando diz assim: foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filha e filho de Faraó, de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. A nossa fé não significa que num momento como esse nós não estejamos sofrendo. Estamos sim. Ficamos muito tristes quando vemos pessoas morrendo, pessoas muitas vezes que nem podem ser atendidas porque os sistemas de saúde do mundo todo estão em colapso. Ficamos muito tristes com isso, ficamos desesperados, mas eu quero lembrar uma coisa. Quando o apóstolo Paulo fala a esse povo aqui, melhor, o escritor de Hebreus, quando o escritor fala aos hebreus sobre isso aqui, ele está se referindo ao fato de que as pessoas passavam por muitos sofrimentos na época que seguiam a Jesus. Elas podiam ser degoladas, elas podiam ser apedrejadas, elas podiam ser crucificadas também até de cabeça para baixo. Veja, se você for comigo acompanhando a leitura, você vai ver aqui no versículo 32 que o apóstolo, que o autor da carta, ele diz o seguinte: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes, foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte e eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio. Outros mortos à espada, andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelha e de cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. Então, a grande questão que muitas igrejas por aí não pregam, meu irmão, é que pela fé
nós vamos passar por sofrimentos. Tem muitas igrejas aí que pregam vitória, que prega e você vai ser um crente abençoado. E abençoado aí, entenda, para a ótica desse mundo, é você ter coisas. Ninguém fala nesse tipo de fé aqui, que traz esse tipo de sofrimento, que era isso que o povo estava vendo. Como é que eu vou seguir um Jesus se eu vou ser morto, se eu vou ser perseguido, se eu vou viver feito pobre, feito mendigo, abandonado, se eu vou viver insultado, se eu vou viver perseguido e podendo morrer a qualquer momento? Desse perigo a igreja não fala, não fala. E eu gostaria de dizer que há muitas pessoas que se aventuram a ser cristão em outros países que passam exatamente por isso aqui. Mas por que não desistem? Porque sabem que a fé é a certeza das coisas que não vemos. E aí eu gostaria de falar uma coisa nessa tarde, que esse é o ponto principal do nosso estudo hoje de tarde, que é o seguinte, é que o mover de Deus em nossa vida vai ser do tamanho da nossa fé. O pastor Luciano Subirá, no seu livro Até que Nada Mais Importe, diz que o limite da nossa fé não está em Deus. O limite da nossa fé está em nós. E justifica isso através da leitura do seguinte texto, que se encontra em 2 Reis 13, de 14, 19 e 25. O texto eu gostaria de ler para você aqui, para explicar para vocês exatamente e terminar essa reflexão. Eu não quero que ela se demore, porque fica cansativo. O texto nos diz o seguinte: estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retez o arco, e ele fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele e disse assim: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O que é que a gente aprende aqui com esse versículo? Que o nosso pastor Luciano Subirá é um homem de Deus. Suas pregações são muito boas, Quem quiser pode segui-lo aí nos canais, Luciano Subirá. Ele diz: aprendemos aqui que nós mesmos é que determinamos a quantidade de vitórias que teremos. É isso por meio da fé que expressamos. Não é a palavra de Deus que garante só a vitória, é a nossa fé nessa palavra que vai produzir resultados. Se você for analisar a parte B do versículo 6, você vai ver. E aqueles que precisam crer que Ele existe, aqueles que o buscam precisam crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então nós precisamos conhecê-lo melhor. Então a palavra de Deus só vai poder produzir resultados em nós se nós nos aproximarmos de Deus, se nós conhecermos mais a sua palavra. Podemos ver em Hebreus capítulo 6, versículo 12, que a fé que herdamos, ela vem, é pela fé que nós herdamos as promessas. É isso que está escrito lá em Hebreus capítulo 6, versículo 12. É pela fé que nós herdamos as promessas. E aqui eu termino hoje, neste domingo de Páscoa, refletindo também sobre um ponto. Todo homem precisa de salvação, e isso está bem claro na palavra de Deus. Quando lemos que todos estão debaixo do pecado, e como está escrito, não há nenhum justo sequer, como está escrito em Romanos capítulo 2, versículos 9 e 10, é da vontade de Deus que todos se salvem. Isso a gente encontra em Timóteo capítulo 2, versículo 4. No entanto, as pessoas só serão salvas mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso significa que viver eternamente
ou viver a condenação eterna, vai depender de como você crê. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou pelo meu e pelo seu pecado para nos salvar, você será salvo. Mas se você não crê, aí não adianta não. Quem crê em Jesus não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado. João, capítulo 3, versículo 18. Que você reflita nessa tarde sobre o que é ter fé e sobre o que significa de fato o domingo de Páscoa. Não adianta publicar coisas no Facebook se você não crê na salvação de Cristo. Não adianta dizer que é cristão se você não crê na salvação de Cristo. Não adianta você dizer que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu, sofreu e morreu por nós e ressuscitou, se você não vive essa realidade na sua vida, se você não compartilha dessa fé com as outras pessoas. Porque não é tão simples assim, né? Nós precisamos de fato crer. Em tempos de pandemia e de incertezas, é a certeza de que nós vamos viver eternamente que nos faz viver. Viver aqui, crendo nas promessas que estão lá nos céus. Viver aqui, crendo que Jesus disse: eu vou para o céu e prepararei moradas para vocês, como diz lá em João 14. É isso que faz a gente ser cristão. Não é outra coisa não. Não é botar uma mesa farta, celebrar a Páscoa, comer peixe. Não é isso não. É mais além. Então que você reflita nisso. Tenha um domingo bem abençoado e que essa palavra encontre guarida no meu e no seu coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.